Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos à segunda parte da nossa aula. Nossa aula começou com a aula anterior, que era sobre os conceitos e os fundamentos em ecologia da paisagem. Agora a gente vai ver um detalhamento, um aprofundamento no tópico de escalas na ecologia da paisagem. É isso que a gente vai ver agora na primeira parte da aula de escalas, tá? Então, o que nós veremos hoje? Então, a gente vai ver um pouco sobre a visão da escala, um pouco sobre a escola geográfica e ecológica, como que cada escola, cada influência, abordagem geográfica ou ecológica se relaciona com a escala espacial e temporal. Vamos ver também o que é a escala e os componentes. Amanhã eu vou postar essa segunda aula, amanhã a gente conversa sobre outras coisas. Então, vamos lá, avançando. Só para a gente relembrar o que nós vimos na aula passada, né? Que a ecologia da paisagem tem uma visão dupla, né? A visão da ecologia, a ecologia da paisagem tem duas origens, duas abordagens. Então, ela teve o seu início, né, na escola europeia com a abordagem geográfica. Então, o foco, né, o que se estudava nesse nível de organização biológica, né, era na abordagem geográfica. Eram coisas ligadas ao homem, produtos e materiais e questões ligadas ao estilo de vida do homem, do Homo sapiens. E ela surgiu para resolver problemas principalmente vinculados ao planejamento do espaço territorial. Por isso, por ser uma visão focada no homem, em seu espaço de vida, a escala espacial que se estuda as questões humanas na paisagem são a macroescala. Então, o olho humano enxerga desde escalas pequenas, mas consegue, é um dos seres vivos do planeta que consegue alcançar a maior escala espacial de estudo e temporal também. O homem consegue realizar estudos que voltam muito ao passado, né? Então, na abordagem, nessa visão geográfica da paisagem, para quem estuda lá na Europa, a paisagem seria uma escala grande espacial, por exemplo, estudos globais. E a paisagem estaria num nível hierárquico acima de ecossistemas. Então, segundo a geografia, a paisagem está aqui, acima de ecossistemas, por ser um espaço físico maior. Por outro lado, a escola norte-americana, ela começou já nos seus primórdios com a abordagem ecológica, que era focada em ecossistemas, espécies, questões da ecologia, da conservação, e por isso, nessa abordagem, a escala depende de quem? Do observador, não é só o homem pode ser um observador, uma formiga pode ser observador. Então, por isso, né, quando a gente começa a estudar diferentes níveis hierárquicos ou diferentes escalas espaciais, a gente começa a ver que não existe uma única escala para eu trabalhar, porque minha escala vai depender do observador. Então, é muito legal essa contribuição da ecologia da paisagem, que ela ajuda a gente a pensar em qual escala espacial e temporal eu encontro meu observador, qual é o endereço dele. Então, em que local eu devo ir para encontrá-lo? Em outras palavras, em qual escala espacial, temporal ele está? Então, a escala na ecologia ela começou a ser questionada já na década de 1980, quando nessa época a gente começou a ter mais acesso a computadores, a tecnologia, que proporcionou que as nossas escalas de estudos espaciais fossem maiores. Então, a gente começou a estudar a influência de fatores antrópicos na produção de chuva ácida, mudanças climáticas em escala global, fragmentação de grandes florestas, do hábitat dessas florestas. Então, a gente começou a perguntar questões que nos forçaram a ampliar demasiadamente nossa área de estudo. Os estudos anteriores, né, os estudos iniciais da própria ecologia, eles eram realizados em escala local, tirando o trabalho de Clements
e Gleason, né, que já estudaram regiões, né, na escala regional. Mas muitos estudos, acho que Cole, se não me engano, foram realizados em escala local, os primórdios da ecologia. E depois começou a se acumular dados, né, dos anos, sei lá, desde o começo do século XX, 1910, 1919, 24, começou a se acumular várias informações em escala local, que se a gente começasse a juntar essa informação, nós começaríamos a estudar fenômenos e processos que ocorreram em escalas espaciais maiores, que ocorrem em escalas espaciais maiores, e a gente começou a ter a chance de estudar ecologia numa distribuição de dados em escala maior. E com isso nossas perguntas foram mudando, e com isso foi sendo necessário ampliar as máquinas, né, The Machine. As máquinas tiveram que também ir se aprimorando para conseguir armazenar bancos de dados cada vez maiores. E a gente começou a pensar como extrapolar, será que eu posso, a soma de várias informações individuais, ela se equipara com a informação extraída em escala regional? Será? E a gente tem visto que não, que certos padrões aparecem em escala local, mas não aparecem em escala regional. E por outro lado, em escala regional aparecem padrões que na escala local a gente não encontra. Então, vamos conhecer um pouquinho a definição de escala. O que é escala? Escala é como se fosse um endereço. É onde esse objeto, esse evento que eu estou estudando ocorre. É o endereço no planeta Terra. A dimensão espacial, coordenada x e y. E também um detalhamento temporal. Então, eu tenho que dizer que o objeto, a espécie, a comunidade ou o processo ecológico está ocorrendo, tenho que dizer ele está ocorrendo dentro das latitudes. Eu posso dar um triângulo, três latitudes e longitudes, 3 coordenadas. Eu posso dar 4 coordenadas e traçar um retângulo, como eu tenho aqui em volta, detalhando XY, 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 XY. E isso ainda pode ser mensurado em UTMs, em coordenadas geográficas. Então, isso me ajuda a trabalhar com escala, a ter coordenadas. Bom, a gente tem processos ecológicos ocorrendo em diferentes escalas, desde estudos de abertura de clareiras dentro de uma unidade de conservação, uma escala local, uma escala fina, assim como eu posso estudar hoje em dia coisas que ocorrem, fenômenos que ocorrem em escalas espaciais muito maiores, por exemplo, mudança em correntes oceânicas. Olha que estudos lindos e padrões que surgem daqui. Então, só para a gente deixar claro que escala espacial e temporal não tem nada a ver com esse nível de organização aqui. Eu posso ter um ecossistema numa escala espacial muito pequena. Ecossistema não é sinônimo de grande, paisagem não é sinônimo de grande. Ecosfera sim é sinônimo de grande, mas comunidade não é sinônimo de pequeno. Uma comunidade pode ser muito grande, depende do observador, do evento, do processo, do objeto que eu estou estudando, a escala espacial que ele se manifesta. Então, o nível de organização, que é o que essa pirâmide invertida aqui está mostrando, nível de organização indica a posição dentro da complexidade biológica. E cada nível é caracterizado por processos que ocorrem em determinadas escalas espaciais e temporais. Vou traduzir. O meu ecossistema pode ser gigante, como eu posso estudar o ecossistema do litoral nordeste, assim como o meu ecossistema pode ser pequeno. Eu quero estudar o ecossistema das tulipas. Então, eu vou estudar dentro de cada tulipa ali o ecossistema que existe. Então, se atender aos pré-requisitos para ser um ecossistema e isso estiver dentro do copo de leite, um copo de leite que é a flor copo de leite, que é uma florzinha assim que tem um tubinho, ok. E se encaminhando aqui para o nosso fim da nossa aula, a escala ela é definida por duas medidas, caracterizada por grão e extensão.
Então, grão é a menor resolução no espaço e no tempo do que eu estou estudando, do meu projeto, do meu estudo e da minha paisagem. E a extensão é o tamanho total. Então, grão seria a parte pequena e extensão seria a descrição da parte maior da minha paisagem. Então, vamos lá aos componentes da escala. Grão corresponde à menor resolução espacial ou temporal dentro de um conjunto de dados. Então, um grão espacial seria a sua unidade amostral, é a menor parte do estudo. Então, as comunidades que eu estudo, elas estão dentro de um quadrado de 1 quilômetro quadrado, né? Então, essa é a minha menor parte, é 1 quilômetro quadrado. E o grão temporal, eu vou a cada semana fazer a coleta desses dados. Então, o grão temporal seria semana. Então, ó, depois eu vou colocar isso nos exercícios. E a extensão é o oposto, é o tamanho total em tempo e como em espaço. A quantidade, o tamanho da área de estudo ou a duração do estudo. Então, a extensão espacial seria a área total desse estudo e a extensão temporal, a duração total desse estudo. Então, no meu exemplo lá, a menor parte seria 1 quilômetro quadrado no estudo de paisagem e a maior parte seria, eu pego e tento traçar uma forma geométrica em volta de todas as minhas unidades amostrais. Então, pode ser, se um era 1 quilômetro quadrado, essa paisagem total vai ser de 500 quilômetros quadrados. Essa é a extensão do meu estudo. A área que compreende todas as unidades amostrais. E a extensão temporal é quanto tempo vai durar esse meu projeto. Eu falei que o grão temporal seria uma semana. Eu vou toda semana a campo medir, ou o que quer que seja. E a extensão, o tempo total desse estudo, eu vou fazer isso na estação chuvosa, que dura 4 meses. Então, a extensão temporal, 4 meses. E o grão temporal, 1 semana. Extensão espacial, 500 km quadrados. Grão espacial, quanto que era que eu falei? 1 km quadrado. Bom, pessoal, eu quero mostrar para vocês esses mapas. Nesse caso, eu tenho, ó, qual que é a minha menor unidade? É um quadradinho, vamos ver aqui. E aqui o meu menor unidade é esse quadradinho. Então, nesse caso, o que está aumentando? É o grão ou é a extensão do meu estudo? O que vocês acham? Então, essa aqui é a minha unidade amostral e esse aqui é a minha unidade amostral. E isso aqui em volta é a minha extensão do meu estudo e esse aqui é a extensão do meu estudo espacial. Então, vamos deixar para resolver isso na aula, mas eu quero que vocês vão pensando. E aqui, pessoal, olha só, esse aqui é a minha unidade amostral, esse aqui é a unidade amostral, esse é a unidade amostral. Isso aqui é a extensão do meu projeto, A é igual à extensão, a quantidade de quadrados que eu tenho aqui, A e A. Ok? Então, também quero que vocês reflitam aqui, o que está mudando, é o grão ou a extensão? Quem está aumentando? Quem se manteve? Alguém diminuiu? Vamos conversar isso no nosso próximo encontro online. Amanhã eu vou postar para vocês a segunda parte dessa aula sobre escalas, tá ok? Vou postar alguns vídeos do YouTube que dá para vocês aproveitar coisas muito boas. Um abraço, fiquem bem, até a próxima aula.